Pô, tamo bem. Ai, vamos aí. E Lucas, você acha que, tipo, só com a gente sabendo sobre esses quatro grupos, você acha que é suficiente pra gente, tipo, de tudo, saber das coisas de reino vegetal, assim? Sim. Eu vejo umas provas, assim, não? Mas nós vamos ter mais uma aula. Né? Semana que vem a gente vai falar sobre fisiologia vegetal. Que aí é uma parada que tá pegandinho. Assim, a gente falou de fotossíntese já, né, no começo do ano. Fotossíntese é o cálice sagrado, né, da botânica. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre a questão da transpiração e do transporte de seiva. Subida do xilema, descida do floema, o que acontece para subir, o que acontece para descer. Aí, com isso, eu acho que dá uma bagagem legalzinha de botânica. Saber essa questão dos grupos, principalmente a parte da evolução, o que aconteceu, o que ganhou, onde que surgiu, por que isso é melhor, e ter a noção dos processos fisiológicos, aí tá de boa. Aí eu acredito que tá de boa para responder todas as perguntas normais que apareceram. Beleza. Sendo assim, estamos suaves. E até, diga-se de passagem, não coloquei na apostila de vocês a aula de fisiologia, porque eu confesso que eu esqueci na hora que eu montei. E a gente meio que monta com datas, então, tipo, cada apostila seria legal se tivesse X aula, para dar os 3 meses, né? Uhum. E aí, a hora que eu montei, eu falei, caramba, faltou fisiologia. Então, eu vou passar uma lista para vocês na semana que vem, tá? Vou Beleza. passar uma listinha pra gente usar e fazer. Mas, antes disso, vamos terminar aqui os grupos. Né? Tanto que a aula da semana que vem, quase que toda, ela vai ser baseada em anjo, né? Porque é onde a gente vê os processos mais de fato. Eu assisti a aula de briófita, só que eu só assisti até a parte de briófita. Acho que da parte da noite, de seus alunos. Nossa, é muito engraçado aquela turma. Não, a turma da noite é peculiar, cara. Eles são... Ai, eu não posso falar isso, porque parece que eu tô menosprezando, mas é muito engraçado, Lauren. Você assistiu uma aula, assim, as perguntas é muito boa, tipo, nossa... ela fez a noite. Eu assisto a aula da noite. É que, tipo, agora a gente tem coisa repetida, né? Tipo, vai ver as coisas repetidas. Daí eu tô assistindo só de manhã. Nossa, essa aula tá gravado, né? Senão tá gravando, senão eu ia falar uma coisa que eu gravei na minha cabeça, muito engraçado. A dinâmica é diferente. A dinâmica é completamente diferente. Nossa, Lucas, ainda bem que você, tipo, é contido, porque eu sou uma pessoa que eu não sei parar de rir em momentos errados, assim. Eu já começo... Só que, tipo, eu faria a mesma pergunta. Gente, eu ia ficar rindo de mim. Quando eu tava nas aulas, eu não via perguntas loucas, assim. Agora eu tô triste, vou continuar vendo à noite. Não, à noite, no cursinho à noite, eu fazia muita pergunta sem noção. Tipo assim, a gente não tinha vergonha, né, Lucas? Sexta-feira à noite. Mas não tem que ter mesmo. Mas a gente perguntava cada coisa. E tinha uma menina que chamava Sara. Meu, a gente brisava. Tipo, a Sara, do nada, assim, começava a falar assim, se um defunto levantar. Tipo, falando de biologia, assim. Meu, porque minha família tem um histórico de defunto que levanta no caixão. Sabe o que? Minha mãe. Nossa, Sara. Porque ela falava sério. A minha família tem um histórico muito bom. Histórico positivo. E ela começava a rir do nada. E assim, você literalmente perdia a Sara pra risada. Nossa, ela não conseguia controlar. E aí todo mundo começava a rir também. Nossa. Mas é muito bom. Show. Esse ano é completamente diferente. A dinâmica da noite é outra. Nossa, Lauren, era tipo aula de biologia das 8 às 10 da noite, às sexta-feira. Pensa, tinha um barzinho bombando na nossa frente e a gente... Só tinha gente, eu acho, no avançar essa hora, né? Tinha o aprofundamento também.
Ah, é Lá verdade, era ficava tanto curso vazio. quanto aprofundamento. Mas era aquela coisa, né? Sextou daquele jeito. É, Muito Bora aí. Vamos bem. que vamos. Então a gente terminou a questão da gimnosperma, né? Falamos sobre o ciclozinho delas. Hoje, muito provavelmente, vai dar tempo da gente fazer uma quantidade de exercícios bacana. E vocês vão ver que eu selecionei exatamente os exercícios que não vão cobrar da gente a gente guardar muita informação. Porque se a gente quiser, angiosperma, cara, tem informação, mas assim, tem muita informação. A gente poderia ficar muito tempo, mas muito tempo mesmo, discutindo questões de angiospermas. Existem pontos onde você tem muita coisa, muito nome, e eu não acho que aquilo seja mais tão importante. Eu gostaria muito que vocês seguissem essa dicasinha que eu estou falando desde o começo. Vamos focar naquela questão evolutiva, cara. O que apareceu, o que tem de novo, o porquê que isso foi importante. Eu acho isso o mais importante de tudo. E guardar aquela palavrinha-chave, porque volta e meia aparece a palavra e isso já vai te levar bastante para a resposta. Agora a gente chegou no último grupo que tem, tá? No último dos 4 filos do reino vegetal, que são as angiospermas. E não me preocupei em citar exemplos, porque tem muito exemplo. A angiosperma é o grupo mais diverso que se tem dentro do reino. Nós vamos ter animais, as ideias, nós vamos ter vegetal com uma variação morfológica, variação estrutural, variação de funcionamento, que é absurdo. Então, as angiospermas, basicamente, é o resto tirando aquilo que a gente já viu. Então, tirando os musgos, tirando as samambaias, tirando as coníferas, tudo é angiosperma. Tá? Tudo seria, então, dentro desse meu grupinho aqui. Certo. Primeiro ponto que deve vir à nossa cabeça. Eu estou falando do grupo com a maior biodiversidade dentro do reino vegetal. Tá? Mas, assim, nem se compara com os outros. Eu posso pegar a diversidade de briófita, pteridófitas, gimnosperma e multiplicar uma pela outra, que eu não vou chegar na diversidade que as angiospermas apresentam. Tá? É um grupo muito vasto e é um grupo muito distribuído. Você vê representantes de angiosperma em praticamente todo o planeta. Tá? Então, todos os continentes, claro, a gente tira lá meio que a Antártida e a Antártica do jogo, mas assim, em todos os continentes, basicamente na sua proporção como um todo, você encontra algum exemplo de angiosperma lá. Como caracterização, as angiospermas têm tudo, tá? Tudo que é possível. Então, são vasculares, ou seja, tem xilema e floema. São cormófitas, então tem raiz, caule e folha verdadeiros. Apresentam as sementes, ou seja, continuam com a semente que a gimnosperma trouxe. Mantém aquela independência da água, então não vai fazer diferença se tiver água, se não tiver água. Mas o que ela me trouxe de novo? O que ela trouxe para o reino vegetal que foi uma característica vantajosa? Duas coisas. Ela se preocupou muito com a sua reprodução, então ela investiu demais no quesito reprodutivo e ela investiu demais justamente naquele cuidado com o embrião. O seu investimento no quesito reprodutivo veio através da diferenciação de um órgão específico, que é a flor. Então surgiu aqui a flor da angiosperma para melhorar a taxa reprodutiva do vegetal. E o fruto veio para reforçar aquele cuidado parental, entre aspas, que a gimnosperma tinha com o embrião. A gimnosperma falou, cara, eu vou pegar esse meu óvulo aqui que acabou de ser fecundado, eu vou dar para ele uma reservazinha de nutrientes e eu vou revestir tudo aquilo com uma casca. Vou fazer isso o mais leve possível para o vento conseguir bater e dispersar. A angiosperma, ela fez o quê? Eu vou pegar essa sementezinha aqui, que é muito interessante, e eu vou revestir essa semente
ainda com algumas outras estruturas. E eu vou formar o fruto. Porque esse fruto pode não ser que o vento bata no fruto e leve ele para outro lugar. Só que esse meu fruto vai chamar a atenção de quê? Vai chamar a atenção de animais. Esse meu fruto vai chamar a atenção de outros seres vivos que podem até me ajudar a fazer essa dispersão de uma maneira muito melhor. O vento que bateu na semente da gimnosperma pode não levar essa semente muito longe, pode não levar essa semente muito distante. Agora imagina que um bicho, um macaco foi lá, pegou a frutinha e levou 4, 5 quilômetros até ele parar e comer aquela fruta. No momento que ele para e come a fruta, ele joga a semente. E aí aquela semente que não teria andado tanto assim, agora ela está 5 quilômetros de distância. Então olha só, o fruto, além de ser o cuidado parental, ninguém é besta, ninguém faz nada de graça. Tem toda uma vantagem para a planta em si. Quanto mais longe a sua semente se desenvolver, menos competição com ela você vai ter. E se menos competição com ela você tem, maior a chance dela vingar. Ok? Então a gimnosperma, a angiosperma, perdão, ela trouxe essas novidades. Eu vou me reproduzir melhor e eu vou cuidar melhor do meu embrião para que ele consiga se desenvolver em outras regiões, em outros lugares. Tranquilo? Ainda a água não é um fator e pela água não ser um fator, você pode virar para mim e falar, beleza, professor, então tem o vento? Também tem o vento, mas não somente o vento. Por quê? Vamos conversar um pouquinho a respeito da flor. Então, a primeira grande novidade que a angiosperma trouxe para nós. A flor é a estrutura reprodutiva. Então, muitas vezes, tem gente que até fala que a flor é um órgão. Aqui é uma coisa que vai meio que do autor, que vocês estão vendo, vai meio que da questão do material. Eu sou meio receoso de tratar a flor como sendo um órgão. Tá? Um órgão reprodutivo. Eu prefiro, de fato, tratar como uma estrutura. Porque órgão, você tem 3 órgãos vegetais muito bem estabelecidos, que são raiz, caule e folha. Tá? Então, meio que colocar a flor ali no meio, sendo que ela só aparece no finalzinho, me dá meio que um trimelique, assim. Eu falo, vamos tentar deixar fora, né? Vamos tentar tratar como uma estrutura responsável pela reprodução ao invés de um órgão de fato. Tá? Vocês podem ver os dois, não se assustem se vocês verem, mas fica aqui essa nossa conversa a respeito. Então, a flor, a estrutura que a angiosperma desenvolveu para melhorar a sua reprodução. Bom, o que vai acontecer nessa flor? Aqui, nós vamos dar meio que um passo para frente e um passo para trás ao mesmo tempo. Por quê? A gente viu, por exemplo, a questão do protalo. Beleza, né? No protalo você tem lá os 2 gametas. Você tem a produção dos 2 gametas nas pteridófitas. Nas gimnospermas você tem os estróbilos. E os estróbilos, eles são, entre aspas, sexuados, né? Ou o estróbilo é masculino ou o estróbilo é feminino. Na flor, tá tudo junto. Então, na flor, você vai ter tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Tá? Você vai ter tanto os sistemas produtores de gameta masculino quanto sistemas produtores de gametas femininos. Aqui, o aparelho reprodutivo masculino a gente vai chamar de androceu. E o aparelho feminino nós vamos chamar de gineceu. Então, nós pegamos aqui uma flor padrão, uma flor para a gente usar como exemplo. Essa flor quase sempre vai ter um pedúnculo, que é a hastezinha da flor. Esse pedúnculo vai ser formado por pétalas e sépalas, tá? Que é o que vai ficar revestindo esses órgãos. Por quê? Proteção, né? Se aqui vai estar a sua reprodução, você não pode simplesmente deixar esses aparelhos reprodutivos 100% à mostra, né? Você tem que dar uma protegida neles de alguma forma. E aí, as pétalas e as sépalas vêm justamente para fazer essa proteçãozinha. Muito bem.
Lá dentro, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar esse vasinho, né? Parece um vasozinho de cerâmica, que vai ser o aparelho feminino. Tá? Nós vamos ter aqui o estigma e o estilete formando o vasinho. E no fundo do vasinho, eu vou ter o ovário com o óvulo e os gametas femininos. Então, tudo isso daqui vai ser a parte feminina. O vasinho com o gameta dentro é o meu gineceu. O estigma seria o buraco e o estilete seria o tubinho. Boa. Do lado dessa parte feminina, eu vou ter um monte de hastezinhas. Tá? Eu vou ter um monte de hastezinhas que vão representar a porção masculina da flor. Tá? Essa hastezinha vai ser formada por um filete, que é a haste de fato, e na ponta desse filete nós vamos ter a antera, que é da onde vai sair o pólen, da onde vai sair o grão de pólen. Lembra, grão de pólen é sempre o quê? Masculino. Então, o conjunto da hastezinha com a antera vai ser o androceu da minha planta. Ok? Então, aqui no fundo do vaso eu tenho o gameta feminino, fora do vaso eu vou ter essas minhas estruturas aqui com os gametas masculinos. Beleza? Professor, os dois na mesma flor parece não fazer muita lógica, né? A lógica parece não ser tão boa. Mas olha como a angiosperma é bacana. Ela pensou nisso tudo. Então é muito difícil você encontrar uma planta onde as duas estruturas estejam maduras ao mesmo tempo. A flor em si ela já é sazonal, tá? Então você não vai ter flores o período todo do ano, né? Você tem a época de, como que chama? Floração. Você tem a época de floração. Por exemplo, o ipê está começando a florescer agora, né? Os ipês estão começando a abrir lá suas folhas e beleza. No resto do ano, não. Então, a flor vai aparecer no período onde a reprodução é vantajosa, onde você tem uma boa quantidade de nutrientes, onde você tem boas condições ambientais. Senão, não floresce. Muito bom. E aí, o que vocês podem pensar? Professor, vai ser muito fácil do gameta masculino simplesmente bater um vento e cair no gineceu. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma do gameta masculino dessa flor encontrar o gameta feminino dessa flor também, não é? Não teria. Mas a angiosperma dá os seus pulos. Como assim ela dá os seus pulos? Então, nós podemos ver em alguns momentos que a floração só vai ter um dos aparelhos maduros. Então, no momento que tem a floração, dentro dessa flor, por exemplo, só o gineceu vai estar ativo. Só o gineceu vai estar produzindo gametas, enquanto que o androceu vai estar inativo, não vai produzir nada. E aí, no outro período de floração, é o inverso. A flor vai abrir e somente o androceu vai estar ativo, mas lá dentro do gineceu não vai ter óvulo feminino nenhum. Então, é uma estratégia fazer essa sazonalidade justamente para evitar a autofecundação. Ok? Um outro ponto, a flor não quer evitar a autofecundação. Então, ela simplesmente muda a altura. Né? Essa foto, eu peguei uma foto que não favorece, mas por via de regra, se você olhar, o androceu, ele ficaria mais ou menos aqui, ó, bem embaixo da altura do gineceu. Justamente para dificultar o máximo possível que o grão de pólen saia daqui e fecunde o próprio gineceu, né? Porque ir para cima é difícil, tem o Newton que puxa tudo para baixo. Né? Tá? Então também pode ter uma diferença de alturas aqui. A ideia é que não aconteça a autofecundação. Pode acontecer? Pode. Pode, mas a planta vai evitar isso ao máximo. Tudo bem? Ótimo. Então, aqui a gente falou sobre a primeira novidade. Eu vou ter essa estrutura nova e especializada na reprodução do meu vegetal. Tá? Ela vai ter aqui essas estruturazinhas.
Um outro detalhe, mas eu vou deixar esse detalhe para depois. Vamos falar da outra novidade, que é o fruto. Então, mais um revestimento para a semente. Eu vou proteger o meu embrião com a semente. Então, aquele óvulo foi fecundado e se transformou em semente. E, além disso, na angiosperma, todo o ovário se transforma. Depois da fecundação, eu vou ter todo o ovário sendo transformado para formar o quê? Um fruto. Então, o fruto serve para proteger a semente. Ah, professor, mas o fruto ele não dá nutrientes? Não. O fruto só é estrutura de proteção. A reserva que a semente vai ter ainda é a mesma. Lembra lá do endosperma? Que tinha na gímeno? Vai continuar aqui e essa vai ser a reserva. A minha semente não vai tirar absolutamente nada da parte carnosa da fruta. Hipótese alguma. Uhum. Tá? Ô, Vai ser Lucas, uma proteçãozinha. Oi. mas então, tipo, o fruto, ele se origina do ovário? Sim. O que vai acontecer? Ó, aqui, será que a fotinha do ciclo fica melhor? Não. Aqui o que vai acontecer? Ó, o grão de pólen ele vai cair no tubinho, vai descer aqui o vaso como um todo e ele vai fazer a fecundação aqui dentro. Tá? Ele vai fazer a fecundação aqui no fundinho do vaso. O que vai acontecer? Todo o ovário, todo esse fundinho do vaso, ele vai se transformar e gerar o fruto. Entendi. Tá? Então, toda essa estrutura aqui de baixo, ela vai se modificar e vai gerar o fruto para proteger a semente que vai estar aqui no meio. Entendi. Ok? Então, eu vou modificar toda essa estrutura daqui. E quando não tem flor, mas tem fruta? Sempre tem flor. A flor pode ser minúscula, pode ser microscópica, mas sempre vai ter uma florzinha. Ou aí a gente entra numa questão dos frutos. Fruto é uma coisa que a gente podia perder muito tempo também falando. Porque, por exemplo, você pode ter um fruto verdadeiro, que é isso que a gente acabou de falar, ou você pode ter um fruto falso. Um fruto falso é o fruto que se origina da flor. Por exemplo, o morango. Morango é um fruto falso. É um pseudofruto. Se originou da flor, não do ovário. É mesmo, senhor? É. Então aí a gente vai entrar em alguns outros assuntos que eu acho que não vale tanto a pena. Por exemplo, banana. A banana, ela também é um fruto falso. Foi originada do quê? Ela foi originada do desenvolvimento de outras estruturas. O que compensa mais é a gente guardar o fruto como a proteção da semente e modificação do ovário. Como que é a flor da bananeira que eu nunca vi? Talvez não. Flor da bananeira, se eu não me engano, é uma flor bem pequenininha e amarela. Nossa, isso aqui eu acabei de ver. É gigante. Ah, não, tô vendo outra. É. Vê aí, é roxo. Que coisa feia. Gente. Ah, tem uma cascona. Mas a flor... Nossa, depois vi na internet. Ah, isso aí eu tinha medo quando eu era criança, desse negócio aí. Eu achava que era um bicho, sei lá. Caramba. Você viu? Feio mesmo. Feio mesmo. Meu Deus. É que Caraca! A banana... Ai, desculpa. Não, pode falar. É que eu tava brisando aqui pensando na semente do abacate, que é gigante, tipo... E a flor do abacate pequena. Como é que foi gerada do ovário? Ele começa a aglomerar essa parte aqui que chama mesocarpo. Isso daqui é um depósito do quê? Açúcar, né? Então, o mesocarpo dos frutos que são doces, como por exemplo o abacate, a flor e o ovário, eles começam a agregar o quê? Começam a agregar açúcar.
E aí forma um fruto geralmente até maior do que a própria flor. Tá? Mas aí o que acontece? Eu vou ter a formação da semente. Essa semente vai ser revestida pelo fruto. E o fruto vai ter basicamente 3 etapas, né? Vai ter o exocarpo, que é a casca do fruto. Vai ter o mesocarpo, que é a polpa, né? A gente chama de polpa. E vai ter aqui o endocarpo. O endocarpo é onde a semente se encontra dentro. Então, ó a proteção. O meu embrião vai estar aqui dentro da semente, protegida pelo endocarpo, revestida pelo mesocarpo e protegido por uma casca. Então, é o máximo do cuidado parental que a gente vai ver. Claro, a angiosperma não é boba nem nada. Ela sabia que para isso dar certo, ela teria que oferecer alguma coisa. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai ver um mesocarpo carnoso, um mesocarpo suculento, que é justamente para atrair outros indivíduos, para atrair animais, para atrair o próprio ser humano, quem nunca foi roubar manga na árvore. Então, você atrai o indivíduo, fornecendo para ele algo que é útil, porque o indivíduo que vai lá e se alimenta dessa fruta, ele também conseguiu o alimento dele e faz a dispersão dessa semente, porque dificilmente ele vai pegar e comer direto no local. Ou até mesmo, pegou, comeu direto no local, só que ele engoliu a semente. Pô, a semente não é digerida, então quando ele for defecar, quando as fezes dele forem sair, a semente sai nas fezes dele. Só que, pô, ele foi defecar lá longe, e aí a sementinha da planta chegou num outro ponto. Então, é tudo uma troca, cara. A angiosperma é tão fodida como ela é porque ela aprendeu a fazer troca com os seres vivos. Uma dessas trocas é para dispersar a semente. Ó, eu vou te dar uma coisa boa para você, um negocinho que você vai comer e você vai gostar, e você vai fazer para mim o favor de levar minha semente para outro ponto. Justo, não é? Parece justo. No geral, como que vai funcionar então o ciclo de vida da planta? Bom, eu vou ter uma flor, então chegou no período, floresceu. Uma flor com anteras, androceus e gineceus, todos perfeitinhos. Muito bom. A antera, ela vai começar a liberar os grãos de pólen. Tá? Grão de pólen igualzinho a gente viu nas gimnospermas. E aí esse grão de pólen, ele vai chegar no gineceu da flor. No gineceu da flor da outra árvore. E aí, no momento que ele chegar no gineceu dessa flor, eu vou ter a formação do tubo polínico. Um detalhe, o tubo polínico ele vai ter 2 células espermáticas. Tá? Essas células espermáticas são os gametas masculinos. Tá? Então, ó, cada tubo polínico tem 2 gametas masculinos. Então, beleza, caiu aqui em cima, cresceu o tubo polínico, e aí o tubo polínico chegou na região do ovário. Tá? O ovário é essa partezinha de baixo. Dentro do ovário, olha o que eu vou ter. Eu vou ter a oosfera aqui no meio, que é o gameta, e eu vou ter algumas outras estruturazinhas. Beleza. O tubo polínico foi lá, cresceu até o ovário, mandou as suas células espermáticas. Uma dessas células encontrou a oosfera, fecundou, formou um embrião. A outra célula espermática, ela vai dar um mecanismo químico, vai se juntar com as outras 2 células que tinham aqui na porta do ovário e vai começar a formação do quê? Da semente. No momento que acontece a formação da semente, você tem lá a estrutura da semente formada, tudo isso daqui recebe a sinalização química para formar o fruto. E aí você tem a formação do endocarpo, mesocarpo e exocarpo. Então, ó, a semente foi formada aqui, tudo isso daqui virou semente, tudo isso daqui vira fruto. E aí você tem lá
a formação do fruto da planta. Esse fruto vai cair, essa semente vai entrar em contato com o solo, e aí você vai ter a formação de uma nova planta, tá? De um novo vegetal. Tranquilo? Muito bom. Um último ponto bacana é a polinização, tá? Que é talvez o que faça a angiosperma ser tão boa assim. Lembra? Disse uns minutos atrás, a angiosperma é tão foda por quê? Porque ela aprendeu a fazer troca com o pessoal. Ó, dispersa minha semente aí que eu te dou um fruto gostoso, tá? Que eu te dou um frutinho bacana para você comer. E ela também aprendeu a se relacionar para que a sua fecundação seja feita melhor. A gimnosperma dependia do quê? Do vento bater. Então, beleza, o vento bateu, levou de um canto para o outro. Só que, peraí, o vento não tem orientação. Mesmo o vento batendo, não é certeza que o seu grão de pólen vai cair na planta. O que a angiosperma fez? E se eu pegar essa minha estrutura daqui e eu também fizer uma troca com os outros indivíduos? E se junto com o meu grão de pólen eu produzir um açúcarzinho? Tá? Eu produzi uma substância açucarada que também vai servir para alimentar alguns seres vivos. Claro, não vai servir para alimentar um mamífero. Mas e se servir para alimentar um artrópodezinho? E se servir para alimentar uma avezinha? Elas vão ser atraídas para minha flor por esse açúcar, e no momento que elas vierem atrás do açúcar que eu ofereço, eu fizer o quê? Infestar elas com o meu grão de pólen. Aí é uma boa, não é? Por quê? O inseto, o artrópode e a ave, elas não vão se alimentar somente de uma flor. Então, olha só, essa abelhinha veio nessa florzinha roxa e foi atrás do pólen e ficou lambuzada de gameta masculino. Ela vai na flor do lado. Ela vai na flor da árvore do lado. Quando ela for na árvore do lado, o que vai acontecer? Ela vai entrar cheia de gametas daquela primeira árvore. Um desses gametas vai acabar caindo no gineceu da planta. E aí eu vou ter aquela outra planta fecundando essa daqui. E quando a abelha sair da segunda planta, ela vai ter o quê? Os gametas masculinos lá da primeira. E assim fica acontecendo a reprodução das angiospermas. Essa reprodução a gente chama de polinização. É o transporte do grão de pólen do androceu de uma flor até o gineceu de outra. Tá? A polinização é o que faz as angiospermas serem tão fodas assim. Por quê? Foi a troca exatamente com o pessoal que precisava ser. Quem é o principal agente polinizador das angiospermas? Os artrópodes, os insetos, que justamente são o maior grupo de animais. O grupo de animais mais biodiversos. Então, olha que troca maravilhosa. A angiosperma é o grupo vegetal mais diverso, por quê? Porque ela aprendeu a se relacionar com o grupo mais diverso de animais. Tem inseto em todo lugar. Então tem angiosperma em todo lugar. Por quê? Eles estão fazendo essa troca. Onde tem inseto, eles vão estar levando pólen de planta. E onde tem pólen de planta é porque o inseto levou para lá. Além disso, nós também podemos ter a polinização por outros agentes. O vento é um fator, então pode acontecer de algumas flores serem polinizadas pelo vento. Pode acontecer por pássaros, o beija-flor. O beija-flor vai lá, coloca o bicozinho dele dentro da flor, vai para a flor seguinte e leva o pólen da primeira para lá. Podem ser por morcegos. O morcego também ele se alimenta do pólen, não somente de sangue. E pode ser até mesmo pelo homem, né? Volta e meia pode acontecer uma polinização pelo homem. A polinização do homem ela é muito mais
consciente e com um propósito, né? É muito mais pensando no fruto, principalmente pela questão econômica e tudo mais. Mas acontece. E o legal da gente perceber também é o quê? Dependendo da polinização que a planta sofre, a flor vai ter uma característica. Você tá zoando? Não tô zoando. Uma flor que é polinizada por insetos, ela vai ter, geralmente, cores mais chamativas, cores mais vistosas, justamente para promover o estímulo do olho do inseto. Vão ter odores específicos. A planta que for polinizada por pássaros, ela não precisa ser tão chamativa assim, mas ela tem que ter um odor também muito específico para chamar a atenção daquele pássaro. Agora, uma planta que é polinizada por morcegos, vai fazer diferença essa planta ser vermelha, roxa, branca? Não vai, porque o morcego não enxerga. Então, as plantas polinizadas por morcego, elas têm que investir onde? Na questão do cheiro, não na questão da beleza, para atrair o pessoal. A planta que é polinizada pelo vento, qual modificação que ela precisa ter para o vento conseguir bater e levar a antera, levar o grão de pólen? Isso daqui não pode ser muito alto. Então, o cálice da planta não pode ser alto, ele tem que ser baixinho. Por quê? Para a antera ficar no vento. E aí, conforme o vento vai batendo, vai levando o grão de pólen da antera até a próxima planta. Então, é tudo pensado. Angiosperma, ela faz troca. Ela faz troca para conseguir a sua polinização e faz troca para conseguir que a sua semente seja dispersada. Por isso que ela é tão boa assim. Ok? É isso que eu gostaria que vocês guardassem. Tá? Como eu falei, a gente podia perder muito tempo falando sobre fruto? Podia. Fruto verdadeiro, fruto falso, fruto deiscente, fruto indecente, baga, drupa, tem um monte de coisa. Não vai aparecer na prova de vocês. A gente podia perder muito tempo eu querendo que vocês decorem cada uma dessas estruturas da flor e que não sei o que, não precisa também. Guarda a parte reprodutiva e guarda que essa flor vai se modificar dependendo de quem poliniza. Já que é uma troca, a flor tem que oferecer a melhor condição para quem vai fazer essa polinização. Ok? E aí, vamos pegar aqui a nossa listinha de exercícios e vamos para cima. Vamos pegar aqui a nossa apostila. Terminei o... Como é que chama? O gabarito. Tá, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Ah, eu já terminei o gabarito. Vamos lá. Que eu quero que vocês percebam justamente esse negocinho que eu falei da gente ter sempre aquele viés evolutivo. Vamos ver um exercício que seja bacana. Vamos ver esse 5. Então, página 6, exercício 5 da UFTM. Gimnospermas e angiospermas são os únicos grupos vegetais classificados como espermatófitas. Espermatófita é o pessoal que tem semente. Ou seja, produzem sementes. Estava escrito logo depois. Boa. Considerando o curso evolutivo dos vegetais, pode-se afirmar corretamente que a produção de sementes aconteceu antes do surgimento dos embriões e do endosperma. Calma aí. Você vai formar a semente que tem a função de proteger o embrião antes de você formar o embrião? Não, né? Não pode.
depois do surgimento das flores e do tubo polínico? Não, também, né? A semente já existia em gimnosperma que não tem flor. C. Depois do surgimento dos tecidos vasculares, o tecido vascular surgiu em pteridófita, né? Então, de fato, Sim. teve o sistema vascular e depois teve o surgimento da semente. Vamos ver as outras. D. Antes do surgimento das folhas e dos tecidos caulinares. Não também, né? Porque folha e caule surgiram em pteridófitas, que vieram antes. E E. Antes do surgimento da produção de grãos de pólen. Não, elas surgem juntamente com o grão de pólen, né? Então a gente fica com a letra C. Né? A semente surgiu depois dos tecidos vasculares. Foi o próximo passo evolutivo. A gente fica aqui com a letra C. Vamos 6. Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar com certeza que dentro dela há um embrião de uma planta ao qual na fase adulta. Então, nessa pergunta, muito provavelmente, a gente precisa parar e ler meio que 2 vezes. Porque não é uma pergunta extremamente assim direta, né? Olha só, eu encontrei uma planta com semente e que afirmação eu posso fazer da árvore que originou essa planta? Da árvore que originou essa sementinha. Vamos lá. Forma flores, frutos e sementes? Faz sentido. Não, peraí, Aqui não. é uma pegadinha. É, porque as gimnospermas... enfim, calma. Ela não falou que nós encontramos uma semente de angiosperma. Então, se eu não sei do que é, eu preciso levar em consideração o quê? Pode ser gímeno, pode ser anjo. Tá bom. Na fase adulta, forma flores, frutos e sementes? Se fosse anjo, estaria certo. Só que pode ser de gimnosperma, e gimnosperma não forma nada disso. Sim. B. Forma sementes, mas não produz flores e frutos? É o raciocínio inverso da A. Por quê? Existe a chance dela ser angiosperma. Se essa semente for angiosperma, ela vai produzir flores e fruto. Então também está errado. A A está errada porque ela implica que eu encontrei uma semente de anjo. Pode ser de gímeno. E a B está errada porque implica que eu encontrei uma semente de gímeno. Está errado, pode ser de anjo. C. Vive exclusivamente no ambiente terrestre? Faz sentido. Essa daqui tem um potencialzinho, né? Uhum. Daqui tem um potencialzinho. D. Necessita de água para o deslocamento dos gametas na fecundação? Não. Não. A água ficou lá para trás. E. Tem tecidos especializados para a condução de água e de seiva elaborada? Tem, né? Sentido. Sim. Tem um tecido especializado para a condução de água e seiva elaborada? Tem. Pera, mas é então... a alternativa E. Mas tipo, a C não é porque... Isso, por que não é C também? Por que não é a C? Vocês já ouviram falar A gente entendeu da... que tá certo aí, mas a gente quer entender o que tá errado na C. Sim. Ó. Vocês já ouviram falar de uma plantinha que chama Vitória Regia? Aham. Filha da mãe. A Vitória Regia fica na água. Filha da mãe. Então, toma cuidado com isso. Vive exclusivamente no ambiente terrestre? Não. Eu posso ter angiospermas aquáticas. A questão é que ela não depende da água. Ela não depende da água para o seu ciclo de vida ficar completo. Mas isso não quer dizer que eu não posso encontrar uma angiosperma na beira do rio. Eu encontro.
que eu não posso encontrar uma Vitória Régia boiando na água. Eu encontro. A independência da água delas é na questão do ciclo de vida. Entendi. Beleza? Uhum. Então, esse exercício, ele era maldoso. Porque se a pessoa, às vezes, lê o exercício rápido, na pressa, vai ficar difícil para ela de tentar ver qual que está errada, né? Porque ela vai achar que a A está certa, vai achar que a B está certa, que a C está certa e que a E está certa. Ela só vai eliminar a D. E aí ela vai ficar, meu Deus, e aí? Ela vai ter que acabar chutando, sabe? Então a gente precisa ter sempre esse olhar aqui um pouquinho mais crítico. Pensar, vamos analisar da maneira mais ampla que der. Ok? Vamos ver aqui. Ok. Vamos na 8. Vamos na 8. Um fato pouco conhecido é o de que morcegos podem ser utilizados como auxiliares na recuperação de áreas florestais devastadas. Pesquisadores têm construído ninhos artificiais de morcegos em áreas desmatadas na América Latina. E aí você tem o site de onde tirou isso. A ideia dos pesquisadores pode ser explicada pelo fato de que esses morcegos... Nossa! Já tá aí na nossa cara. Alimentam-se do néctar, que os torna agentes polinizadores? Faz sentido. C. Serem capazes de dispersar a semente com o batimento de suas asas. Não. C. Emitem sons que permitem localizar insetos. Nada a ver. Formarem ninhos utilizando espécies raras de plantas. Nada a ver também, né? É isso. E aí, pra gente acabar... Vamos fazer esse do Enem. Qual? O 13. 13. Ah, tá. Os frutos são exclusivos das angiospermas. E a dispersão das sementes dessas plantas é muito importante para garantir o sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. Aquela coisa que eu falei, né? Você vai comer o fruto longe, ou esse fruto vai sair nas suas fezes no momento que você precisar evacuar. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos. Exemplos: cores fortes e vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta. E das sementes. Exemplo: presença de ganchos e outras estruturas fixadoras, que se aderem a penas e pelos de animais. Tamanho reduzido, leveza e presença de expansões semelhantes à asa. Quem nunca passou no mato e saiu com a calça cheia de mamona? Cheia de mamoninha. Aquilo é dispersão de semente. Você está levando a semente da mamona para um outro local. Você queria fazer isso? Não queria, mas ela grudou na sua calça. É isso que o enunciado está falando. Então, o fruto vai ser chamativo e a semente pode ser que ela tenha algumas especialidades. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição na dispersão de sementes e, portanto, na manutenção da diversidade da flora. É aquela questão, se gruda na nossa calça a mamoninha, imagina o que não faz no pelo de uma onça, no pelo de um animal. Vai ter muito mais. Das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos?
Muito bem, vamos lá. Ganchos que permitem a adesão aos pelos e penas. Isso não tem a ver com atração propriamente, né? Vamos lá. O que ele quer? Ele quer um mecanismo que atraia aves e mamíferos. Matei. Vamos ver a B. Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação? Não. Não, isso ajuda o quê? O vento. Isso ajuda se o vento for um fator. Eu não quero que o vento seja. Eu quero que sejam aves e mamíferos. Estruturas fixadoras que se aderem às asas da ave? Também acho que não é para atração propriamente. Não, mas então. Beleza. Faria um sentido? Faria. Só que ele quer tanto de ave quanto de mamífero. Essa alternativa C só favoreceu as aves. Então, mas tipo, o meu raciocínio tá sendo, ele quer algo que atrai os mamíferos. A planta ter uma estrutura fixadora não vai falar, caraca, quero muito ir nessa planta, tipo, nessa fruta, tipo, nessa plantinha. Isso não vai fazer com que ele queira ir. Ele não vai falar, caraca, olha só, estruturas fixadoras, lá que o cabelo. Exato. Também tem isso. D. Frutos com polpa suculenta que fornece energia aos dispersores. Aí, né? Eu vou te dar um negocinho aqui, você vai ficar feliz, vai ficar energizado e você vai levar isso para longe para mim. Então, sim. Frutos com polpa suculenta e que fornecem energia aos dispersores. É a principal troca que você vai fazer, né? Uhum. Até porque agora é a parte onde a gente vai até expandir um pouquinho. Pegando as nossas outras estruturas, foi muito bem o que a Lauren falou. Não é atração, não é? Então, na hora que você pega a mamona, na hora que a mamoninha fica presa na sua calça, não está acontecendo a troca. É algo mais para dispersão do que para atração. Sim. Você não está ganhando nada em troca disso. Agora, uma coisa que atraia o organismo a ir lá e levar a sua semente é justamente o fruto ser chamativo. Você tem um chamariz, você tem lá um biscoitinho para dar para a pessoa. Ok? Então, alternativa D. Deu por hoje. Putz. Vamos. Aí, semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre fisiologia vegetal. E aí a gente começa a parte de zoo. A gente começa a parte de zoologia também. Beleza? Beleza. Um beijo para vocês. Bom resto de semana. Bom final de semana. A gente se vê na terça.